Boa tarde, pessoal. Bom ter todos aqui. Aqui quem fala é o Rafael Costa. Sou um sócio do fundo chamado Vulcan Capital, fundado pelo cofundador da Microsoft, Paul Allen. Vemos atuando aí no Brasil nos últimos anos, mais recentemente investindo em empresas como a Loft, do Florian, que está aqui presente conosco. E é um super prazer estar mediando esse papo com grandes amigos, entre eles o Florian da Loft, o Eduardo da Yuka e o Brian da Viva Real Zap, grandes amigos que vêm inovando e definindo o mercado imobiliário brasileiro. Aqui vai ser um papo para entender um pouco melhor sobre o momento que vivencia o mercado imobiliário, as grandes inovações que temos visto, né? E aprofundar um pouquinho mais na carreira empreendedora de cada um deles. Com isso, acho que seria legal uma introdução breve de cada um de vocês aí, Edu, Florian, Brian, contar um pouquinho mais sobre a estrada de vocês, a história de vocês, e aí entramos logo em seguida a fundo um pouco do mercado em si. Pô, com isso, dou para vocês aí o microfone, talvez começando com o Edu, o Eduardo Campos, e aí vamos passando aí a cada um de vocês. Perfeito. Obrigado, Rafa. É um prazer estar aqui também. Prazer estar com o Florian e o Brian, dois empreendedores que eu admiro bastante e que, sem dúvida, se não fosse por eles, talvez eu não estivesse aqui. Eu comecei minha carreira em consultoria de gestão e estratégia numa empresa americana chamada Monitor Group, que na altura tinha escritório aqui no Brasil, e eu fui analista lá, foi a época que eu aprendi a trabalhar. Aprendi a fazer as coisas bem feitas, entregar no prazo, lidar com porrada de chefe, por aí vai. Depois de uns anos de consultoria, uma vez que eu tinha essa bagagem analítica pronta, eu fui trabalhar com Venture Capital, né? Então, trabalhando com startups mais do lado da mesa do investidor. Na época, eu estava trabalhando num multifamily office, que é basicamente uma gestora de recursos aqui em São Paulo, fazendo alguns investimentos em empresas de tech. E a época era 2012, era uma época super fértil, onde várias das empresas que são os atuais unicórnios brasileiros estavam nascendo. Então, eu tive a sorte de investir muito cedo em empresas como Gympass, Quinto Andar, Creditas, entre outras. E naquele momento eu me achei na carreira. Eu decidi que eu queria trabalhar com tech para o resto da vida. Então eu decidi fundar uma empresa de tecnologia, que foi a Parafuso, um marketplace de serviços domiciliares, onde eu tive a sorte de trabalhar com o Florian. O Florian foi meu investidor lá. Então por isso eu comentei, não fosse pela turma que está aqui, talvez eu não estivesse aqui. E eu aprendi um pouco sobre como se construir uma empresa de tecnologia com essa experiência. Eu continuei fazendo alguns investimentos em outras empresas em paralelo. Esse trabalho de investimento se tornou um fundo do qual eu sou sócio hoje em dia, que é o OneVC. E em janeiro do ano passado, eu me juntei aos meus dois cofundadores da Yuka, quando a gente começou a desenvolver o conceito da companhia. E em julho do ano passado, a gente fundou a empresa com a missão de promover uma transformação e revolucionar a forma como as pessoas moram nas grandes cidades do Brasil e futuramente do mundo. Legal, Edu, super obrigado. Florian, Brian. Legal, gente. Obrigado, Rafa, aí pela apresentação. Legal estar com vocês aqui também. Brian, Edu, sempre bom ver vocês. A gente é bem mais interconectado do que às vezes a gente até lembra, né? E aí nesses painéis a gente acaba sendo recordado disso. Bom estar com vocês aqui também discutindo esse assunto aqui hoje. E boa tarde aí a todos vocês também que estão acompanhando a gente aí de casa. Bom, meu nome é Florian, eu sou empreendedor desde 2012 aqui no Brasil. Antes disso eu trabalhei no mercado financeiro um tempinho, depois de ter feito a faculdade nos Estados Unidos. Eu sou originalmente alemão, mas eu cresci aqui no Brasil e fui atraído muito pelas várias oportunidades que eu sabia que aqui existiam, tendo crescido aqui, a empreender aqui em 2012.
A minha primeira empresa foi no mercado de e-commerce. A gente construiu uma empresa de impressão sob demanda chamada Print. E foi uma experiência muito bacana porque ela completou o ciclo inteiro de um empreendedor, né? Do começo ali do bootstrap, a primeira rodada de funding, até a escala e subsequentemente a venda e a saída, a transição também do negócio. Em paralelo a isso, eu também sempre investi em startups, assim como o Duda. Em algumas delas a gente investiu juntos, inclusive. Investiu numa empresa do outro, que é bem comum também no nosso mercado. Hoje eu sou um dos sócios do Canary, que também é um fundo de investimento aí que atua no early stage no Brasil. Eu invisto também fora do Brasil em algumas empresas, muitas vezes junto com o Brian, principalmente na Colômbia, né, que é onde ele tem as raízes dele também. E aí, desde 2018, estou na minha segunda empreitada no mercado imobiliário, à frente da Loft, junto com o Mate, que foi meu sócio também na Print, e alguns outros cofundadores. A gente está construindo uma plataforma de transações imobiliárias focadas em compra e venda, principalmente em apartamentos, em São Paulo e no Rio, por enquanto. E a gente começou originalmente com um modelo chamado iBuyer, um modelo que providencia liquidez imediata para quem está comprando, para quem está precisando vender o imóvel. A gente pega esse imóvel em balanço, passa por um processo de transformação e vende ele pronto para alguém que quer o imóvel pronto para morar. Mas desde o final do ano passado a gente também atua na intermediação, então usando toda a nossa infraestrutura, o nosso stack de operação e de tecnologia para fazer o matching entre compradores e vendedores no modelo mais parecido a um marketplace. Isso tem tomado a frente aí da nossa operação desde que a gente lançou o produto. E a gente tem algumas outras operações dentro da Loft que a gente segue também, mas o core que a gente faz hoje é esse. Grande prazer estar com vocês, a todo mundo aqui e todo que está ouvindo. Eu sou o Brian Reckworth, eu sou baiano, da Bahia de São Francisco, mas de verdade meio brasileiro depois de ficar 6 anos no Brasil. Eu fui o cofundador do Viva Real e CEO até 2016. Negociei a fusão com o Zap e me tornei presidente do conselho depois da fusão. Também liderei essa negociação com o OLX Brasil, que está sendo analisado pelo CAD. Cheguei ao Brasil faz já quase 9 anos. De fato, me importou na colombiana, de Califórnia até Colômbia, e estudei o mercado de setor imobiliário e vi um case de Mercado Livre e vi que grande oportunidade porque ninguém estava fazendo algo de imóveis na época. Então, quando eu estudei um pouco mais os mercados, eu vi que o mercado do Rio, do estado do Rio, era maior que o país da Colômbia. Então, por isso decidi mudar para São Paulo. Cheguei com pouca grana, pouco conhecimento do país, sem poder falar português. Então, fizemos bootstrapping e crescemos a empresa bastante. Então, aprendi bastante no caminho. Igual como eles, sou um investidor anjo agora. Então, acho que somos co-investidores em um monte de coisas, muita cross-pollination de um monte de coisas. Eu sou um investidor no fundo de Florian, de Canary, e somos co-investidores em muitas outras empresas, igual com o Edu. Então, investi o meu portfólio até hoje são 40 empresas, muitas em Brasil, também em Colômbia e México, em outros países de América Latina. 15 empresas do setor imobiliário, boa parte no Brasil, algumas empresas, Alude, Joy Living, Em Casa, Rent, Laura, Alcubo, Decorati, que Florian comprou. Obrigado, Florian. Mas, fim das coisas, eu acho que vamos levantar muito o ecossistema, então estamos aqui para ajudar. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Acho que vai faltar tempo aqui para o nosso bate-papo. Tem diversas interseções, diversos tópicos para a gente explorar, mas eu acho que seria legal começar um pouquinho falando um pouco de cada uma das empresas de vocês. Acho que vocês estão em ciclos diferentes, atuaram em ciclos diferentes, estão em momentos diferentes de empresas. Talvez começando um pouco com o Florian e a visão da Loft, Florian.
Eu acho que vocês entraram no mercado trazendo um produto inovador, que foi, como você mencionou, o iBuyer, e de aí tem, ou seja, added on diversos outros serviços e produtos através de aquisições e inovação em si. Mas seria legal entender um pouquinho a visão da Loft. O que é a Loft? Qual é a visão que vocês têm para a Loft? Legal. Exatamente como você falou, né? A gente entrou no mercado como um iBuyer, e o iBuyer, ele nada mais é do que talvez o modelo mais puramente transacional que existe nesse mercado imobiliário, né? Basicamente você fazer a transação imobiliária, a compra ou a venda, com uma empresa, em vez de você fazer isso com uma pessoa física, né? Então, se você vende para um iBuyer, você recebe em troca a liquidez pelo seu imóvel, quase que instantânea, e quando você compra também, você está transacionando com uma plataforma, em vez de transacionar com uma outra pessoa física, né? Então, é um pouco, talvez você desintermediar profissionalizar transações que são normalmente mais pessoa a pessoa, ou peer-to-peer. Então, a gente começou com esse modelo de negócios que vem sendo explorado nos Estados Unidos aí mais ou menos desde 2014, 2015, mas a nossa visão nunca foi parar por aí, até porque esse modelo de negócios ele tem um desafio grande de escalabilidade, pela questão da intensidade de capital, também toda a natureza operacional que é bem complexa desse modelo de negócio, mas usar isso como uma porta de entrada para eventualmente criar um marketplace transacional que não fosse empregar o nosso próprio capital sempre foi um pouco da nossa visão. E é isso que a gente vem executando aí desde o final do ano passado, onde a nossa crença era que o iBuyer ele fosse atrair a oferta de imóveis, de vendedores que estavam buscando vender o seu apartamento, e a gente pudesse usar toda a nossa plataforma sem necessariamente empregar o nosso capital para fazer o que a gente chama de windowing dessas propriedades, desses imóveis na nossa plataforma. Então é isso que a gente vem executando. Hoje, quando você olha para a Loft, já mais de 80% das nossas transações são feitas nesse modelo marketplace, um modelo onde a gente cobra um FII e não necessariamente ganha na valorização do imóvel pós-reforma. E a nossa visão é fazer isso principalmente nas cidades que a gente chamaria de Tier 1, ou as cidades de maior densidade populacional, inicialmente no Brasil e subsequentemente também na América Latina e, por que não, também em outros países mundo afora, eventualmente. Super legal, Florian, obrigado. Talvez indo para o Edu, já que você está mais no início de empresa, a Yuka foi fundada, eu acho, há quase menos de um ano, seria legal entender um pouquinho o que é que te atraiu para o mercado imobiliário. Eu sei que você pesquisou bastante diversos modelos de negócios, diversos setores. O que é que te atraiu para o mercado imobiliário? E talvez conta um pouquinho como foi esse processo de pensar sobre modelo de uma visão empreendedora. Legal, excelente pergunta, Rafa. Bom, no meu caso, assim, eu estava fazendo uma busca com uma meta muito clara que eu queria empreender num modelo de negócio e num mercado onde eu pudesse ter um impacto muito alto, né? Então, eu comecei olhando para quais eram os principais mercados em termos de tamanho no Brasil e olhando também para quais mercados eram mais carentes de soluções inovadoras e de acessibilidade para uma camada grande da população. Então, aí você pode imaginar saúde, educação, serviços financeiros, etc. E no final, eu decidi focar num dos problemas mais básicos de todos, que é o da moradia, né? No Brasil, a gente tem um déficit habitacional gigante. Quem tem uma habitação, na média, paga caro por ela, tem um produto antiquado, mora longe do trabalho, né? Tem contratos de aluguel super antiquados também e inflexíveis. Precisa dar uma garantia que às vezes você não tem como dar para se mudar para um imóvel novo. Então pareceu uma ótima intersecção para mim de um mercado grande com uma dor muito clara do consumidor, com potencial de impacto grande e onde a tecnologia realmente poderia fazer a diferença para tornar mais eficiente a transação e escalar mais rápido.
Legal, faz total sentido, Eu acho que entrando um pouquinho mais a fundo agora no Brian, Brian, você já viu o ciclo todo, né? Você falou aí na sua introdução, você foi desde da Bahia californiana para a Colômbia, para o Brasil, uma fusão com a Zap e mais recentemente a venda para a OLX. Seria legal entender um pouquinho what's next for you, o que é que você vai fazer depois dessa saída e conta um pouquinho para a gente como era o mercado quando você iniciou a Viva Real, que eu acho que seria interessante escutar de você também como empreendedor, como você viu essa evolução de mercado e também viu uma fusão e uma venda de negócios também. Boa pergunta e eu acho que respondendo rápido a sua última pergunta de como era quando eu cheguei, eu acho que posso resumir rápido em a informação até não estava online, não? Então estávamos chegando do classificado e colocando isso na internet, que foi um desafio grande porque estava super fragmentado a informação. Mas, sem dúvida, vamos falar aqui um pouco mais do futuro, mas falando uma situação atual, assinamos esse acordo em março para vender Grupo Zap. Nos últimos anos, eu não estou trabalhando um papel full-time, então, depois de fechar o deal, eu estava com fome de fazer algo. Você sabe que empreendedores são ansiosos para fazer coisas, então eu estive bastante ativo nos últimos 6 meses. Eu escrevi um livro chamado Viva o Empreendedor, que vai sair aqui no final do ano. Não uma volta de vitória depois da venda, de fato é o oposto. É um pouco mais de eu compartilhando meus erros, lições aprendidas, conselhos para fundadores. Eu tentei escrever um livro, um relato muito autêntico de minha experiência para que fosse útil, porque muitas vezes sabemos que a famosa pergunta, como vai o negócio? E todo empreendedor fala, não, é incrível, somos um foguete, mas a realidade é um desafio grande no caminho. Então, eu tento expor um pouco mais por esse lado e então estou ocupado com um monte de coisas, pensando que vai ser a próxima etapa no jornada. Então, comecei falando com amigos, entrevistando meu podcast em latitude4.com para ouvir mais de que ideias. Então, basicamente, não estou comunicando publicamente meus próximos passos, mas eu acho que estou ainda mais ou menos jovem, não como Eduardo e Florian, mas pronto para atacar um novo desafio. Então, estou fazendo com 2 cofundadores, estamos construindo o nosso novo projeto e vai ser mais detalhes sobre isso, mas acho que finalizando aqui, queremos ajudar os fundadores no estágio inicial de sua jornada e fornecendo conselhos, uma rede e um maior acesso a capital. Então, basicamente, meu North Star é isso. Bom, eu acho que vamos entrar numa questão mais macro. Eu acho que, como empreendedor e investidor, qualquer tese começa com a tese de super macro, seja ela dinâmica de mercado, seja ela um modelo de negócio que é superior ao outro. Acho que seria interessante pensar um pouquinho sobre a questão macro do mercado imobiliário brasileiro. Eu acho que, começando talvez por dinâmica, seja ela de não ter a existência de um MLS, que existe aqui nos Estados Unidos, seja ela o impacto do Covid-19, que estamos vivenciando agora, ou uma taxa de juros que hoje em dia está em torno de 2%, que é ou seja, mais baixa que já vivenciamos no Brasil. Seria legal entender um pouquinho, primeiro, como vocês, empreendedores, adaptam a esse dinamismo de mercado. Segundo, como vocês apresentam isso para potenciais investidores, né? Ou seja, apresentar uma história com uma tese macro. E em terceiro, eu acho que a visão de vocês sobre esses pontos seria super legal entender um pouco sobre isso. Eu acho que a questão do MLS é uma questão interessante, né? Então, para quem não sabe, o MLS nos Estados Unidos, ele chama Multiple Listing Service. Na verdade, não é um só, mas você tem aproximadamente, acho que 500 ou 600 diferentes MLSs no país inteiro. E são basicamente bancos de dados regionais que governam um pouco das transações imobiliárias que acontecem naquelas várias localizações. E o MLS, assim, a forma que eu enxergo ele tem, na minha visão, 3 funções principais, né? Então, ele tem toda uma questão de visibilidade de
de estoque, de disponibilidade de inventário, né, numa certa região. Então, você consegue ver lá todos os imóveis que estão à venda, que estão para alugar, sobre quais condições, né, qual o preço de pedida, etc. Então, é uma visibilidade muito boa para saber o que tem, né, que a parte inicial de uma jornada de um comprador ou de alguém que vai alugar um imóvel é essa parte da jornada do discovery, né, de você encontrar o que você está buscando. A segunda coisa que o MLS faz, que eu acho que é muito interessante, ele tem todo o histórico transacional dos imóveis na região, né? Então você consegue puxar para cada imóvel por quanto ele foi vendido, quão distante estava do preço de pedida, e você consegue ver todo o histórico transacional de vários outros imóveis parecidos, os chamados comparáveis, numa mesma região, né? Então isso te dá muita visibilidade a nível preço, a nível valor de mercado, o que o imóvel vale, propriamente dito, né? Que é um assunto quente sempre quando a gente fala de real estate. E por fim, eu acho que é uma função que acho que pouca gente entende ou acompanha, mas ele também governa um pouco das relações entre os vários stakeholders numa transação imobiliária, né? Então você tem nos Estados Unidos sempre um corretor do lado do vendedor, um corretor do lado do comprador. O MLS define que função, né, e governa de certa forma todo o fluxo desde proposta até contrato, até como é pago o comissionamento, né? Então esse relacionamento todo ele é governado também por essa entidade que por trás dela está, na verdade, a associação de corretores, né? Então, olhando para isso, né, é uma questão tipicamente americana, né? Acho que talvez o Brian ou o Duda saibam melhor, mas eu não conheço nenhum outro mercado onde as relações imobiliárias transacionais funcionem da mesma forma. E é muito interessante isso ter desenvolvido só lá e não em outros países de outros continentes. Mas o que a gente fez um pouco na Loft, e acho que alguns de nós aqui, a gente sempre teve essas visões parecidas, é usar alguns desses elementos para trazer, no fim, alguns dos benefícios desse MLS para o mercado brasileiro, né? Para mim, os principais benefícios desse sistema são que você consegue ter uma maior transparência a nível tanto de estoque quanto de valor, e, por fim, uma maior liquidez, né? Então, nos Estados Unidos, você vai demorar, na média, aí, 90 dias para vender o imóvel, enquanto que no Brasil a média hoje está em 14 meses, né? Então você está falando realmente de dois mundos de liquidez completamente diferentes, e muitos desses problemas de liquidez estão relacionados a essas questões ou de disponibilidade e de informação de inventário, de estoque, ou de governança, ou realmente de valor, né? Então um pouco do que a gente fez na Loft, e eu sei que o Brian também sempre teve um pouco dessa visão também na Viva Real e também no Zap, trazer alguns desses elementos para o dia a dia da operação, né? Então uma coisa que a gente fez bem rapidamente lá na Loft foi tentar construir todo um histórico transacional dentro dos bairros que a gente atua, comprando inclusive matrículas públicas, né, de imóveis para fazer toda essa análise e conseguir entregar uma estimativa ou um modelo de valor de imóveis muito mais acurado do que é praticado tipicamente nas transações offline, numa imobiliária comum, etc., no mercado atualmente. E a gente fez isso tentando realmente trabalhar nessas alavancas de liquidez e de transparência que não existem. Eu pessoalmente hoje acredito que é quase que impossível replicar esse sistema de forma idêntica, a não ser que seja uma questão de lei nível país aí que venha acontecer, mas vários dos elementos eu acho que podem existir, então seja histórico transacional, seja a governança com corretores, com outros players de mercado, ou também essa questão de disponibilidade de estoque, né, que várias plataformas também tentam resolver. Acho que são elementos muito importantes que a gente precisa introduzir no mercado brasileiro, visando, no final,
oferecer uma melhor experiência para quem está querendo comprar ou vender um imóvel, porque ainda é um negócio muito moroso, mesmo no ano aí de 2020. Acho, pegando o gancho, complementando um pouco, acho que o grande desafio também que tem no Brasil é que tem uma falta de exclusividade dos imóveis. Isso quer dizer, quando você vende, você nos Estados Unidos, você vende um imóvel, você coloca esse imóvel com um corretor que tem exclusividade para vender isso. Então, tem muito mais, digamos, transparência de dados, porque tem muito mais pessoas compartilhando essa informação, porque no Brasil, sente que alguém vai roubar esse imóvel, o corretor está a favor disso, então isso chega a ser um pouco mais, afinal das contas, o desafio, mas acho que a oportunidade para os PropTechs é a qualidade de dados, e isso acontece no Brasil, onde você não tem todos os dados, seja transacionais ou também como até informação correta, não? Isso, acho que é um grande desafio que tem no Brasil, que acho que os PropTechs vão ajudar a resolver e seja melhor para os consumidores. Faz sentido. Sim. Edu, algum comentário, por favor, algum a respeito da Covid ou taxa de juros? Acho que seria legal até pelo modelo da Yuka em si. Eu acho que é importante salientar que o nosso modelo, assim, o nosso produto final é bem diferente do que é o do Zap Viva e da Loft, né? Então, acho que o Zap revolucionou o mercado numa primeira fase, trazendo dados sobre esses listings, né, como se diz lá fora. A Loft veio para levar isso um passo mais adiante e facilitar a transação de N formas, mas o produto da Yuka é um produto, de fato, de serviço de moradia. Então, a gente não está intermediando transações, a gente está entregando um serviço, um produto e uma experiência para o usuário final, que é uma moradia a um custo acessível, em termos flexíveis, num bairro central da cidade, com uma série de serviços e facilidades acopladas. E para que esse produto pare em pé, do ponto de vista financeiro, você precisa ter taxa de juro baixa. Com taxa de juro alta, esse produto simplesmente não seria possível. Porque o retorno que você tinha historicamente, deixando o seu dinheiro parado na poupança, ou no CDB, ou em algum investimento de baixíssimo risco, até 10 anos atrás aqui no Brasil, podia ser superior ao retorno que você tinha no imóvel que você tivesse comprado para investimento para renda. Então, só quando a Selic, né, que é a nossa taxa base de juros, caiu abaixo de seus 4%, é que eu diria que o nosso negócio começou a ser viável. E aí, por isso, a gente se aproveitou, no bom sentido, desse momento super favorável de mercado, de taxa de juro baixo, do investidor migrando maciçamente da poupança para outros produtos de renda fixa, como o fundo imobiliário, e a gente usou isso para dar esse pontapé inicial na Yuka e conseguir adquirir uma massa crítica de apartamento antigo, que não funcionava para o jovem profissional, que é o nosso público-alvo, e promover uma transformação nesses ativos, deixar eles prontinhos para morar, super reformado, novinho, mobiliado, com serviços, e oferecer isso para o usuário final da forma mais flexível possível, né? No contrato quase que mês a mês, porque hoje em dia a vida da gente não roda mais num ciclo de 30 meses, que é o contrato padrão de aluguel no Brasil, né? Então, tem um componente aqui muito claro de por que agora. Eu acho que há meros 2, 3 anos atrás, talvez o nosso negócio não fosse viável, e talvez até outras empresas, como a própria Loft, talvez, assim, tenham chegado no momento certinho para o mercado que 1 ou 2 anos antes da chegada deles também não pudesse ser feito isso. Eu acho que se eu puder pegar o gancho aqui, né, o veículo efetivamente da Loft que, por exemplo, no iBuyer compra os imóveis é um fundo imobiliário. Né, então a gente tem por trás da Loft um desses fundos, na verdade 2 hoje, e esses fundos eles são capitalizados com o capital da Loft, mas também com capital de investidores terceiros. Né, e eu diria assim, a Selic a 2%, é um milagre para esse tipo de modelo de negócio, né? Então, hoje é um fundo que compra, reforma e vende. No futuro pode ser um fundo que compra, reforma e aluga, né? E isso é uma série de produtos financeiros que você pode montar agora nesse mundo de PropTechs, que são viabilizados pela essa questão dos juros baixos, né? Então, eu acho que realmente para o Brasil vai ser um
um ótimo período, esses juros baixos se mantendo aí no futuro, vai ter muito capital disponível, não só para startups, né, porque o juro baixo também faz esse capital ir para empresas de tecnologia, mas também para esses modelos de PropTech que requeiram de capital para funcionar, né, como é o caso da Loft ou o caso da Yuka. Faz total sentido. Obrigado. Pegando um gancho aqui nesse ponto a respeito de por que agora, feito o Edu mencionou, né, que eu acho que é super importante, tanto ele para um empreendedor como para um investidor, pensar nessa questão macro, né, e dinâmicas de mercado, ou seja, todos os negócios que estamos falando aqui são o que eles chamam de tech-enabled, não são pure software businesses. Seria legal entender um pouquinho mais de cada um de vocês, como vocês alavancam acima de tecnologia ou introduzem tecnologia e inovação dentro do modelo de negócio de vocês, seja ele sobre dados, seja ele sobre automação, tirando fricção de certos processos, mas como vocês pensam em tecnologia e inovação num business que é tech-enabled? E eu acho que vai ter que ser rápido, porque falta aí, eu acho que são 5 minutos. Eu vou fazer um comentário bem rápido, então, para dar tempo de todo mundo responder. Eu acho que o Florian estava comentando é o ponto de partida de tudo. Assim, são dados no final. Assim, para dar mais transparência para o mercado, para dar mais agilidade, mais liquidez, você precisa de ter dados, né? Então, acho que todos nós três aqui empreendendo, a gente viu o valor dos dados desde o começo e investiu forte nisso aí, para cada um ter sua base proprietária, enriquecer isso com histórico de transação de dentro, de fora da empresa e por aí vai. Mas no nosso caso específico, assim, a gente está desbravando um mercado que até então não existia no Brasil. Então significa que toda a cadeia de valor, de prestadores de serviço, etc., para esse produto final, também não existia. Então, muito do que lá fora, nos Estados Unidos ou na Europa, até na Ásia, você poderia contratar, né, de terceiros, aqui você está tendo que desenvolver do zero dentro de casa. Né? Então, eu estou falando de serviços básicos, assim, de software para billing, para marketing, para CRM, para gestão de condomínio, para eventos da comunidade que você vai atender e por aí vai. Tudo isso, existe um leque de opções lá fora, que você pode escolher o provedor daquele software de 10 opções que você tem, e aqui no Brasil, em muitos casos, você não tem nenhum, você tem que construir do zero. Né? Então, eu acho que tecnologia, assim, sem ela, a gente não estaria conseguindo fazer nada na Yuka, e acho que o caso é parecido nas outras duas empresas. Bom, aproveitando aqui um pouco eu não estou atualmente tão forte conectado com a empresa, pensando no futuro, então estou pensando mais no próximo passo, mas posso refletir um pouco o que eu vejo. Eu acho que podemos aprender muito de China. Eu acho que China, quando você olha lá, os mercados imobiliários da América Latina são definidos, parecido em China, por low trust, baixa confiança. Então, isso não tem esse fonte de verdade que existe hoje no Brasil. Então, isso para orientar preços, como falamos, não tem MLS para organizar essa transação, os corretores, tudo isso. Então, como resultado, os participantes do mercado ficam distantes e as transações demoram, como falamos. Mas você olha o caso de Bake, não sei pronunciar em chino, mas é o primeiro exemplo de como data e tecnologia podem efetivamente leapfrog ou sobrepassar as soluções nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu acho que dá para criar um resultado melhor para o mercado imobiliário no Brasil, porque tem muito para fazer nesse sentido. Então, prova que mercados emergentes, o produto é até mais importante do que capital para conquistar PropTech. Então, acho que essa mesma estrutura que estamos vendo na China, uma empresa que vale hoje 50 bi dólares, não? Uma coisa que vamos ver nascer essas próximas empresas no Brasil e América Latina, sem dúvida, aproveitando a tecnologia, vai ser o centro, o núcleo de tudo isso. Não tem outro jeito de fazer. Só falar um comentário talvez final, até porque eu concordo muito com o que o Duda e o Brian falaram, mas eu acho que uma coisa é você fazer
algumas dezenas de transações, né, por dia ou por mês, mas só a tecnologia que vai permitir você fazer milhares ou dezenas de milhares, né? Então, a tecnologia tem aquela maravilha que ela te dá o fixed cost leverage, né? Te dá alavancagem em cima do seu custo fixo, né? Com o custo fixo crescendo menos do que sua receita. Então, isso também, obviamente, independente de qualquer setor, e o PropTech não é diferente, só vem para somar. Perfeito. Acho que a gente está finalizando aqui. Acho que seria legal terminar com uma frase, 2 frases super rápidas de cada um de vocês. Seja ele um conselho que você daria a si mesmo no início da carreira empreendedora de vocês, ou o maior aprendizado que vocês aprenderam durante todas as empreitadas aí que temos nesse painel. O meu conselho é super rápido. Não tente fazer sozinho, e ao montar um time para fazer junto com você, tente ser o pior membro do seu time. Perfeito. Florian, Brian. Esse é um bom conselho, eu também assino embaixo. Um conselho que eu gosto de dar é just do it. Vá e faça. Porque de pessoas que gostariam de empreender ou que gostariam de fazer, tem de monte. O que tem sempre faltando são as pessoas que efetivamente colocam a mão na massa e tiram os projetos do papel. Bom, o meu não é tão inspiracional como do Eduardo, mas eu vou citar o Andy Grove e dizer: só os paranoicos sobrevivem. Perfeito. Excelente. Perfeito. Bom, com isso, pessoal, agradeço aí a presença de vocês, contar um pouquinho da história que vocês construíram. Primeiramente, parabéns para todos os 3, acho que estão em ciclos diferentes, mas sem sombra de dúvidas, construíram ou estão construindo algo que está de fato definindo o setor imobiliário. É super prazer repartir e aprender de vocês. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns.